Boa noite, que bom ter você comigo mais uma vez em nossa casa aqui no Jardim do Éden. Fico muito feliz com os minutos que nós vamos passar juntos. Muito obrigado pela atenção que você está me dando. Tenho certeza que vai ser gratificante, vai ser compensador para você. E eu tenho certeza que vai ser tão útil para você que você vai sentir o prazer de enviar para outras pessoas também serem abençoadas com essa mensagem. Assim, se você não é inscrito em nosso canal, aproveita para se inscrever. Essa é a oportunidade. Dê um like, um joinha, como dizem alguns. Não esqueça também de colocar nos comentários. A sua participação é importante. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação. E como eu já falei, não esqueça de compartilhar. Compartilhar está me ajudando a ajudar muitas outras pessoas também. Nós estamos em uma sequência. Começamos com a Lei da Liberdade e esse já é o 5º tema dessa ordem. De forma que, se você não assistiu os temas anteriores, nós vamos colocar no final deste vídeo, na descrição, o link de cada um deles. Os 4 primeiros serão colocados à disposição. E se você não assistiu ainda, essa é a grande oportunidade. Se já assistiu, quer, assista de novo, compartilhe, fique à vontade. É todo seu, não se preocupe. Vamos considerar hoje como que Deus tem feito coisas boas a nosso benefício. Tudo, eu fico observando tudo que Ele fez é para o bem, é para o nosso benefício. É útil, é benéfico, é gratificante. Encontro dificuldade de palavras para expressar. Poderíamos citar alimentação, é tão útil, tão benéfico, tão agradável. Dá para sentir? Assim nós poderíamos fazer menção de uma série de coisas, a água, a atividade física, o trabalho que Ele nos concede, uns mais intensos, outros mais leves, o conhecimento, a capacidade que Ele nos dá de entender as coisas. Quer ver uma coisa bonita que eu acho? O matrimônio, a união do casal, coisa mais bonita e mais como diz, gratificante do que isso. Então, para a gente ter uma noção que Deus faz as coisas boas para nós. Agora, verifica o seguinte, tenho observado que, embora Ele faça muitas coisas boas para a gente, muitas vezes nós não somos gratos e muitas vezes até rejeitamos o que Ele faz. Eu estive observando nessa sequência de estudos que nós chegamos de um tema que ele é um pouco contraditório. A minha preocupação não é te convencer de nada. A minha preocupação é esclarecer, deixar o assunto bem vivo. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Esse é o ponto importante. Agora, aqui eu tenho no livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 8 ao verso 11, as seguintes palavras. Quer ver? Acompanha comigo o que eu vou ler aqui, tá certo? Dê uma olhadinha, verifique, acompanha na tela o que nós vamos ler. Diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. É interessante observarmos alguma coisa que chama a nossa atenção de forma especial. Tá certo? Esse é um ponto importante. Se você for dar uma observada, você vai ver que no finzinho do livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no capítulo 20, aí no verso 11, você vai ver por quê
Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo nele há. E no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Ele enfatiza a criação. Você consegue acompanhar o que eu estou dizendo? Então, aqui você nota que nesse verso, no verso 11 especialmente, ele vem focalizando a criação. Ele vem dando um destaque para a criação. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo nele há. No sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Para mim é importante observar uma coisa. O quarto mandamento, ele tem como propósito apresentar a Deus como Criador. Por isso que o inimigo faz de tudo para tirar o criacionismo e colocar o evolucionismo. Porque se ele conseguir fazer isso, ele vai obscurecer da mente das pessoas a criação. Tirando a criação, ele omite a presença de Deus. Está notando como que é? Então, esse é o ponto importante. Agora, vamos considerar mais uns pontinhos ainda importantes. Primeiro, de início, nós vemos no verso 8 um imperativo afirmativo. Você nota que os 3 primeiros mandamentos é negativo, imperativo negativo. Não terás outro Deus, não farás para ti mais cultura, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Aqui é um afirmativo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Está notando? Então ele começa mandando. Agora, essa ordem aqui, ela é boa e é interessante que ela lhe dá um privilégio. É uma oportunidade que você está dando. Ele descreve, ele explica direitinho para não fazer nada nas horas do Santo Sábado. Depois prossegue dizendo, ele enfatiza no verso 10 as seguintes palavras: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Aí ele vem descrevendo, não é só você não, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o visitante que está dentro das tuas portas. Alguém veio visitar a sua casa, veio passar o final de semana com você, ele também não pode fazer nada. Ele também tem que receber a bênção do descanso. Verifique o seguinte, aqui nós encontramos o seguinte aspecto. Verifique, o propósito do quarto mandamento, do artigo 4º da lei suprema, da lei da liberdade, da lei do amor, seriam todos como se fosse até sinônimo, refere-se à mesma lei. Verifique, é um descanso físico, tá certo? Verifique, até as máquinas, o carro, você tem um carro novo, aí de quanto em quantos meses ou de quanto em quantos quilômetros tem que parar, fazer a manutenção, trocar o filtro do ar, trocar o óleo do motor, verificar os freios, dar uma olhadinha, fazer uma revisão, dar uma parada. Se você tem uma pipoqueira elétrica, você faz a primeira, a segunda, a terceira, a terceira remessa de pipoca que você faz, aí agora você tem que parar, porque senão ela vai esquentar, aí só tem 2 alternativas. Ou o dispositivo dela desliga na marra, desliga automático, ou ela vai queimar e você vai ficar sem pipoqueira. Aí você, para não ficar nenhuma dessas 2 situações que não são agradáveis, você desliga, espera, para depois reiniciar o trabalho. Então esse é o ponto importante que a gente tem que considerar, o descanso físico. Se você for observar, independente de qualquer coisa, nós precisamos de repousar. E o sistemático, o nosso corpo, ele tem o relógio biológico. E ele chega ao ponto de sentir a necessidade daquele descanso sistemático semanal, além do descanso diário. Nós já falamos disso em um vídeo anterior também. Depois tem o descanso mental. Tem pessoas que não fazem trabalho que desgasta fisicamente, mas desgasta a mente. Não desgasta fisicamente, mas desgasta a mente. Dá para observar como que é a coisa? Então, aonde nós chegamos nessa situação? Em que quadro nós nos colocamos? O descanso físico,
o descanso mental e também agora um deleite, um descanso espiritual. Onde você vai refazer as forças, onde você vai aumentar a intimidade com Deus. Por isso que ele diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não é simplesmente guardar, não. Se você está guardando o sábado, você está fazendo muito pouco, não está fazendo o que Deus está pedindo. Está transgredindo como qualquer uma outra pessoa. Está guardando. Você guardando e um outro não guardando, está no mesmo nível. É sério. É santificar. É bem mais longe. É bem mais complexo. É bem mais profundo. E você precisa entender uma coisa. Para você conseguir santificar as horas do Santo Sábado, você precisa admitir que você precisa viver uma semana de santidade nos outros 6 dias corridos. Então esse é o fator. Dá para conseguir acompanhar o raciocínio? Para santificar as horas do sábado, você tem que viver uma vida de santidade durante os outros dias. Embora você vai continuar no seu trabalho, você vai continuar nas suas atividades, no seu comprar, no seu vender, no seu trocar, no seu cobrar, no seu pagar, no seu exercitar, no seu tudo. No tudo, você tem que viver uma vida em harmonia com Deus. Se você conseguir fazer isso e consegue se colocar como propósito em sua vida, eu quero e pela graça de Deus eu vou conseguir. Nessa direção você consegue. Porque Deus está mais interessado em que você consiga do que você mesmo. E Ele está disposto a te ajudar. Então esse é o ponto importante. Agora, quando chegar nas horas do Santo Sábado, você vai continuar na comunhão com Deus. Você só vai agora mudar a rotina da semana. E vai tornar mais fácil. É só parar de comprar, parar de vender, parar de cobrar. Você vai ter uma santidade mais específica, mais íntima com Deus. Esse é o fator importante. Deu para ver? Agora, poderíamos chegar um pouquinho mais distante. Poderíamos ver algumas outras coisas interessantes. Em Ezequiel capítulo 20, verso 12, o profeta Ezequiel, ele nos diz as seguintes palavras: e também lhes dei os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que vos santifico. Lembra que Deus, lá em Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3, e em Êxodo, capítulo 20, verso 10 e 11 especialmente, diz que Deus depois de criar tudo, Ele descansou, abençoou e santificou. E por esse motivo nós também devemos usufruir dessa bênção. Dá para a gente ter uma noção e muito lógica. Pensa comigo nesse sentido. Isso é importante para a gente. Só que tem um fator que a gente não pode esquecer. Tá certo? Esse é o ponto que a gente não pode deixar de considerar. Ele descansou, nós devemos descansar também. Quer ver por que nós devemos descansar? Embora aqui esteja em um contexto diferente, tá certo? Então, mesmo assim, esse contexto dá para ser aplicado para nós nessa situação. Aqui nós encontramos no verso 15 do capítulo 13 do Evangelho de São João as seguintes palavras. Verifique comigo. Evangelho de São João, capítulo 13, verso 15. O contexto é outro, mas a aplicação é perfeita. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Deu para observar? Então, se Deus precisava de descansar? Não, não precisava. Mas Ele descansou para servir de exemplo. Deu para sentir?
Então, esse é o ponto importante. Aí agora eu vou. Aqui, esse verso, ele está aplicando na Santa Ceia, em Jesus lavar os pés dos discípulos. Eu pergunto, Jesus precisava de tomar Santa Ceia se ele não tinha pecado? Não. Jesus precisava lavar o pé dos discípulos? Não. Mas ele deu o exemplo, para que como ele fez, façai vós também. O exemplo. Então, se Deus descansou, devemos descansar também. Só que Deus abençoou. Quando você descansa, você é abençoado fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então você tem a sua intimidade com Deus fortalecida, o seu corpo é reposto as suas energias, a sua mente é fortalecida de novo. Está notando como que é? Então, descansou, abençoou. E Deus santificou o dia do sábado. Foi ele que fez. E agora, vou discutir com ele? Foi ele santificou. E nós, quando mantemos a nossa intimidade com Deus dentro dos padrões, nós estamos santificando o sábado e sendo santificados por Deus. Olha que interessante, santificando o sábado e sendo santificados por Deus. Esse é o ponto que a gente sempre tem que levar em consideração. Foi o que nós tivemos lendo, tá certo? Em Ezequiel capítulo 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que vos santifico. Então, Deus nos santifica quando nós dispomos a fazer a vontade dele. Não é meramente descansar, é ir mais longe, é uma intimidade, é uma comunhão. Não é parar o trabalho. Além de parar o trabalho, é viver essa intimidade. Às vezes você para o trabalho, mas continua. Continua com a mente no futebol, continua com a mente no filme, continua com a mente nos interesses. Você não foi ao trabalho, mas está pensando no trabalho. Você não foi lá, mas está pensando lá. Você não cobrou ninguém, mas está pensando como vai fazer para receber. Está notando como que é? Confia no Senhor. Simplesmente, confia no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, o mais tudo ele fará. Aprenda a viver essa intimidade com Deus. Com certeza, você vai ver que é gratificante. Lembra que o povo de Israel, isso você encontra no livro de Êxodo, tá certo? Você vai ao capítulo 15 de Êxodo que vai pegar isso aí. O povo de Israel esteve no deserto durante 40 anos, 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Eu imagino 3 milhões de pessoas. No entanto, esse povo todo, durante 40 anos, não tiveram problemas com alimentação, não tiveram problemas com vestuário, não tiveram problemas com nada. Deus supria suas necessidades e eles viviam à disposição de Deus. Quando transgredia, vinha a prova, vinha a dificuldade, vinha tudo que eles não queriam. Esse é o fator. Então, diante desse quadro, vamos levar em consideração. Vamos entender que existem pessoas que não guardam porque não sabem. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas eles vão um dia saber e vão levar a sério. Existem pessoas que sabem, mas não guardam, arranjam desculpa. Esse problema não é comigo, é com Deus. Mas eu devo dizer a você o seguinte, se você tem dúvida, se você precisa de algum esclarecimento, peça a Deus. Peça, Senhor, que o Espírito Santo me ilumine, que eu possa entender essa mensagem. Se é realmente isso que eu estou vendo, que eu devo realmente santificar o sábado. E o Espírito Santo vai clarear, vai abrir a sua mente, você vai entender. É Ele que vai tirar a sua possível dúvida. Tem aqueles que guardam. E esses, infelizmente, não estão muito longe dos outros, porque estão guardando. Deus quer mais do que isso. Deus quer santificação. Pensa um pouquinho, meu querido. Pensa um pouquinho, minha querida.
a importância de levar a sério o que Deus está pedindo. Santificar. Viver uma intimidade, usufruir da bênção de estar perto de Deus nessas horas sagradas. Deus vai lhe dar muito mais do que você imagina. Não se preocupe. Você não vai ter prejuízos financeiros. Você pode passar por alguma prova, pode passar por alguma dificuldade. Mas se você for firme em Deus, na dificuldade, Ele vai fazer a compensação. Ele vai suprir. Ele não vai deixar de dizer, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Pela graça de Deus, eu entendi. E como é gostoso viver a comunhão com Deus durante a semana, para que no sábado a gente possa viver mais íntimo ainda com Ele. Que gostoso, que gratificante. Confiar em Deus. Faça essa experiência. Se você não fez, faça. Senhor, me ajude. Eu quero confiar em Ti. Eu quero aprender a santificar o sábado. Eu quero viver como o Senhor pede, uma vez que é para o meu próprio bem, Senhor. Me ajude. Ele vai te ajudar. Fala assim no seu coração agora, me ajude, Senhor. Ele vai te ajudar. Se você já tomou essa decisão, então, Senhor, muito obrigado por essa luz, por esse conhecimento. Se até aqui você tem guardado, peça a Deus, Senhor, eu preciso mais do que guardar. Eu preciso agora santificar. E Ele vai te ajudar a santificar. Ele vai lhe dar força, Ele vai lhe dar coragem, Ele vai dar compreensão. E você vai usufruir dessa bênção preciosa. Peça, Senhor, me ajude agora a passar, a santificar, como o Senhor quer. E se você já santifica, louve ao Senhor. E peça a Ele para continuar firme nesse propósito, nessa decisão, nesse ideal, nesse objetivo. Vivendo a semana com Deus e santificando o sábado dentro dos planos e propósitos de Deus, para a glória do nome de Deus e para o seu próprio bem-estar. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.